O mandado de busca e apreensão hoje da Polícia Federal nos traz a necessidade de apurar se existe uma relação com a venda fraudulenta de produtos luxuosos por agentes públicos com os financiadores do ato do 8 de janeiro. Também nos leva a tomar a decisão de convocar pessoas que foram atingidas por esse mandado de hoje. A CPI continua firme na sua linha de investigação, a busca dos autores intelectuais e dos financiadores do 8 de janeiro. Normalmente, os presidentes, quando se encontram, trocam mimos, né? Uma lembrança, uma gravura, uma estatueta que simboliza a cultura do país. Tudo isso acaba sendo cadastrado e vai para o patrimônio público, né? Salvo alguma coisa de natureza estritamente pessoal. Nesse caso, são valores muito acima daquele que é usual nessa troca de mimos, né? Ou seja, um relógio de, quanto é? 50, 60 mil dólares? Joias? Por que isto? Por que Jair Bolsonaro passou a ser tão bem visto por alguns governantes? Que interesses terá ele atendido para ser presenteado desta maneira tão portentosa, né? Isso vai ter que ser apurado e investigado. E do jeito que as coisas vão mal, vão muito mal, porque, note-se, eram presentes que ele revertia, e todos os fatos mostram e supostamente demonstrarão que existe aí uma reversão de dinheiro para ele, para talvez sua esposa, para os seus ajudantes. E eu quero observar, eu tenho um carinho muito grande, um apreço imenso pelas Forças Armadas brasileiras, que, inclusive, apesar de instigadas, não incorreram em qualquer prática efetiva de golpe agora. Deve ser péssimo também para a imagem das Forças Armadas ver um general e o seu filho envolvidos numa lambança dessa natureza. Eu acho que quando você tem uma situação desse tipo, impera aquela regra, né? Quem não se faz respeitar não é respeitado. O Exército Brasileiro tem que agir, tem que disciplinarmente. Eu achei muito esquisito um ajudante de ordens pagar despesas da primeira-dama com seu dinheiro, ou pagar em dinheiro vivo. E até me lembro de ter perguntado numa entrevista, mas de onde ele sacou esse dinheiro? De onde veio? É da sua conta? É da conta do presidente? Como é que é isto? Ele é reembolsado? Isso, para mim, ficou muito nebuloso, né, com as explicações que foram dadas. E agora nós começamos a ter problemas gravíssimos. Vai ter que se dar um pente fino nas contas bancárias do seu CID e outras situações que o cercam, como também do seu pai, não é? Para verificar se que é isso. Que história é essa que está sendo colocada? E, diante do que nós estamos vendo a cada dia, né, em que parece um jogo de cartas, que você fila e se surpreende com aquilo que você pega, eu não sei. O céu é o limite. Sinceramente, pegou-se um novelo né, onde tudo pode acontecer. E eu também fico pensando, eu gosto muito de pensar assim, por um exercício profissional, né, Tati? Se eu fosse o advogado do CID, do ajudante de ordens, o que eu faria? Claro que não há defesa possível. Claro, porque o que ele tem, o que ele vai fazer? Primeiro que ele já não vai conseguir matar no peito mais sozinho, porque já a coisa já subiu. A maneira que ele tem, efetivamente, é negociar uma delação antes que os fatos apareçam, porque depois que os fatos aparecerem, para que você precisa de delação mais? Era, sinceramente, o que eu aconselharia. A outra alternativa para não passar vexame é renunciar à causa. Militares não podem adentrar ao exercício de cargos do mundo político. Militares têm que atuar no estrito campo da sua institucionalidade. Quando eu confundo militares com ações políticas, eu acabo conspurcando mais cedo ou mais tarde, por críticas ou por práticas indevidas, situações dessas que nós estamos vivendo. As Forças Armadas não merecem passar por isso, claro. Então, portanto, eu acho que, doravante, é fundamental que as Forças Armadas tenham um parâmetro institucional muito claro para serem forças de Estado, não deixando se submeter a governos, a não ser nos limites da autoridade hierarquicamente posta e afirmada, reconhecida pela Constituição. É isto, ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem é de Estado não serve especificamente a um governo, serve ao Estado, comandado por um governante, mas não se entrelaça em cargos de confiança, confundindo situações e tomando posturas políticas que efetivamente só levarão as forças a se desacreditarem perante aos olhos da sociedade. Por isso, eu acho que essa é uma lição que fica,
Não importa se o governo é de direita ou de esquerda, não importa. Eu acho que as Forças Armadas têm o seu papel institucional, têm que submeter a um rígido controle hierárquico do presidente da República, só, e atuarem dentro dos marcos estreitos da Constituição. É isso que deve ser feito. Daqui para frente, eu acho que como é que eu posso resgatar isso? Agindo com rigor. Aqueles militares que efetivamente tiverem produzido contra si provas de atos indevidos e ilícitos, as Forças Armadas têm que cortar na sua própria carne, para que possam manter o respeito e a credibilidade que sempre tem tido desde a Constituição de 1988 com a população brasileira. Acho isso de fundamental importância, que hajam, que não tentem fingir que não estão vendo, porque não, há coisas que, para manter a credibilidade, para se impor respeito, você tem que se fazer respeitar. E aí, nesse caso, eu, pelo menos, tenho confiança na institucionalidade das Forças Armadas que eles vão agir. Não é possível que deixem essas situações absolutamente do jeito que se encontram. Eu não sou tão novo assim, mas eu até fico feliz porque eu estou vendo que eu tenho muito a viver para ver coisas inimagináveis. Este episódio, que envolve agora essa nova lambança da venda de joias por parte do comandante do Palácio do Planalto e seus assessores, é inacreditável. Quer dizer, bens públicos são vendidos. Obviamente, qualquer criança sabe que aquilo não poderia ser vendido desta forma, inclusive para que revertesse o dinheiro para agentes públicos. Isto é feito. Aí há esta venda. Essa joia, uma dessas joias é vendida para uma joalheria que fica em exposição nos Estados Unidos da América. Quando o Tribunal de Contas da União descobre o episódio e pede para devolver, o advogado de Jair Bolsonaro vai a Nova York e recompra esta joia para poder devolver, né? E agora tudo fica evidenciado com trocas de mensagens, que dinheiro vivo ia para o presidente, a fotografia da joia aparecendo o pai do Alexandre de Hornos, um general por trás. Quer dizer, isso não é indício, é prova, né, absoluta. Acho que Jair Bolsonaro agora não tem só uma situação de indício, ele tem prova produzida contra ele de, em tese, práticas de ilícitos penais. É uma situação gravíssima essa que nós vivemos e muito triste. Independente de eu não ter nenhuma afinidade político-ideológica com Jair Bolsonaro, quando você vê esse tipo de coisa no governo brasileiro, né, uma pessoa que recebeu um voto de confiança e de esperança de milhões de brasileiros que até hoje ainda acreditam nele, mas se sujeitar a esse tipo de coisa, esse tipo de lambança ilícita, imoral, degradante, né, é triste. É triste. Acho que nós vamos ser alvo de piada internacional por muito tempo, por essa feirinha de vendas de produtos do Palácio do Planalto.